Gabi, bom dia! Tudo bem? Oi, Jéssica, bom dia, tudo bem? Que alegria ter você aqui. Fiquei muito feliz que você aceitou o convite para participar aqui da nossa, do nosso aquecimento, né? Do nosso esquenta, como uma case de sucesso. E uma case de sucesso diferenciada, porque não é uma advogada, né? É a prova viva de que vários profissionais conseguem atuar na área previdenciária, ajudar, né, os clientes e encontrar o melhor benefício para eles. Então, vou pedir para você se apresentar, contar um pouquinho da sua história, aí da sua profissão, da sua jornada e como que você foi parar aí no previdenciário. Certo. Eu estou muito feliz. Eu estava aqui pensando, né, refletindo das nossas conquistas. Quando eu comecei a te seguir, eu acho que eu não imaginei que eu já estaria algum dia aqui como case de sucesso. Eu estou me achando, né? Eu sou case de sucesso da doutora Jéssica. Maravilha. Então, eu sou a Gabriela, eu sou aqui de Fortaleza, né? E eu sou assistente social por formação, né? Eu me graduei aqui na Universidade Estadual do Ceará. Mas a minha história com o Prev, ela começou de fato por causa do serviço social. Né? Eu digo que eu trabalho com direito previdenciário desde 2017. Eu já tenho 5 anos de Prev, porque eu fiz estágio no INSS. E eu digo que foi assim uma virada mesmo assim na minha vida. Eu não imaginei que em fevereiro de 2017, quando eu botei assim, os pés lá como estagiária, fosse chegar onde chegou. E eu me apaixonei pelo PREV, assim, né? Eu trabalhava, obviamente, na coordenação de serviço social. Então, claro que tinha muito BPC, mas a gente estudava muito. Então, assim, eu comecei a estudar a legislação. Como a gente estava, eu era estagiária da coordenadora, toda a parte de atualização previdenciária, a gente tinha que estar sempre muito atento. Porque a gente passava para as colegas, né? A ciência social no INSS não faz só avaliação social de BPC, elas também prestam orientação a nível de previdência como um todo. Então, elas são experts nessa parte de direito previdenciário, de benefícios, etc. Então, sempre que tinha atualização, a gente era que estava ali passando para as colegas, bebendo da fonte e repassando. Então, eu já comecei daí. Depois de 2 anos no INSS, eu fui para a Defensoria Pública da União, para a DPU. E aí ampliei ainda mais eu acho que eu digo assim que é um repertório, digamos assim, né? Porque eu fui vendo assim, o INSS de todos os lados, né? Assim, e aí eu fui para a defensoria, claro que eu atuava, né, no serviço social também. Páginas cíveis, passos criminais, aprendi assim de tudo um pouco, né? Mas muito enfoque no PREV. E foi muito bom, porque eu já tinha uma experiência muito grande do INSS, eu já conhecia, digamos assim, os caminhos das pedras. Foi super, super, super bacana. Inclusive, eu te conheci porque a doutora Carolina Botelho, que era uma defensora pública daqui de Fortaleza, fantástica, hoje ela não está mais em Fortaleza, né? Ela compartilhou um vídeo seu. E aí eu vi o vídeo e aí eu comecei a te seguir, né? Então, e aí assim, a minha história foi mais ou menos dessa forma. Então eu gostava muito de direito previdenciário e tudo. E aí me formei, aquela coisa, o limbo, formei, vou fazer o quê? Né? Porque não me identificava com a saúde, essas coisas social, assim, para esse lado eu não me dava. E aí um dia eu assisti uma aula do Ícaro de Carvalho, não sei nem se eu posso falar nomes, né? Mas Pode. que ele perguntava para a gente poder identificar, assim, dons que a gente poderia monetizar, né? Uhum. E aí eu pontuei dois. Eu pontuei moda, ele perguntou assim, as pessoas lhe procuram para quê? Eu falei, para perguntar de roupa, de onde é que eu compro isso, onde é que eu compro aquilo, e INSS. Aí ele perguntou no vídeo, né? E com qual deles você quer trabalhar? Aí eu falei, eu não quero trabalhar com moda, eu quero trabalhar com direito previdenciário. Olha, E aí foi. E aí, assim, eu não sabia como é que eu poderia fazer isso, né? Tipo assim, como é que eu vou precificar, né? Precificar é o babado, né? Mas aí foi disso que eu comecei a desenvolver, mais ou menos ali em 2021, essa coisa da consultoria, e aí foi desenrolando. E aí eu acho que quando a gente se decide, as coisas elas começam a acontecer. De verdade, assim, vai surgindo assim. E aí hoje eu já tô assim, né? Já tem um ano e eu tô muito realizada trabalhando com prédio.
Que legal! Nossa, que legal! Então você aqui já foi caminhando pelo prédio, foi trilhando vários ângulos, né? Primeiro você estava ali na visão do INSS, depois você começou a ver mais o lado segurado. E aí, como que você chegou no planejamento previdenciário? Como é que essa questão do planejamento surgiu aí na sua trajetória? Uma colega, minha ex-chefe da defensoria, Elisa, tá trilhando esse caminho no Prev também. Ela se graduou em Direito e tudo, então ela vai para tá vindo, já está mais ou menos aí nessa área. E aí, quando eu decidi, eu falei, eu preciso colocar na internet, né? Porque o digital ele não é uma opção, né? Como diz a Duda, a gente tem que estar no digital. E aí, quando eu coloquei, a gente começou a conversar sobre. E aí, eu fiz um curso de uma outra professora naquelas semanas gratuitas. Uhum. E aí, eu fiz o. Eu disse assim, eu aprendi o grosso do planejamento, né? Raiz, lá no Excel. E aí, aprendi e gostei muito. E aí, assim, como realmente as coisas acontecem, na mesma época eu divulguei, já chegaram 3 pessoas. Olha, Então, eu apliquei, só que assim, eu não sabia, tipo assim, que não tinha segurança, não sabia precificar, e eu disse assim, não, eu vou aprender, depois eu penso quanto é que eu vou cobrar. Eu peguei, peguei os casos, né? A pessoa disse, sim, eu queria que tu visse aqui para me aposentar. É a pergunta que a pessoa fez, né? E aí, como já tinha essa referência, que foi algo que ajudou muito, as pessoas já sabiam que eu tinha trabalhado no INSS. Então, aquela questão assim da autoridade no assunto, eu já tinha, né, digamos assim, para as pessoas. Eu sempre brinco que meu objetivo hoje, assim, pelo menos até o final do ano, é investir muito nessa questão também, assim. A pessoa pensou em previdenciário, pensou em INSS, eu quero que venha o meu rosto na cabeça dela. Para ela me procurar, eu acho que é importante. Eu fico pensando assim, uma pessoa da minha família, um vizinho, contratar outra pessoa para um serviço que eu posso fazer, não dá, porque ele não sabe o que eu faço, né? Então, eu também vou muito nisso. Então, onde eu vou, começa um assunto, eu já digo logo que eu sou consultora previdenciária, né? Já o cartão ali já está no ponto para as pessoas, né? Porque uma hora elas vêm, elas chegam, a gente acha que não, mas as pessoas voltam, né? E aí eu peguei esses 3 casos, inclusive teve um de uma professora minha da escola. ah, E aí eu apliquei o que eu aprendi no caso dela. Eu acho que eu cobrei tipo R$ 300, uma coisa assim, sabe? E aí, só que eu tinha muito, assim, a questão assim de precificar, eu tinha bastante medo. Assim, tipo, o que que eu vou fazer, né? Porque eu também tinha aquela trava. Eu não sou advogada. Então, eu não posso cobrar como um advogado, né? E aí, aquela coisa assim e tudo. Mas fiz esses planejamentos e tal. E aí, cheguei em você. E aí, eu disse: eu quero fazer o curso dela, eu quero fazer um curso real, porque eu tinha aprendido, já tinha conhecimento e tal. Mas eu falei: não, eu me identifico com a Jéssica, porque eu acho que essa questão da identificação também é importante na hora de a gente escolher um professor, um curso e tal. E aí, só que assim, eu estava desempregada, né? Tinha me formado, aquela coisa. Então, assim, eu saí em 2021 do zero, assim, realmente eu saí do zero, né? Tinha aquela perspectiva do concurso, que é algo que eu ainda tenho, que é algo que eu me dedico e tal. Só que eu não conseguia ficar só estudando. Eu sentia o desejo de trabalhar. Então, foi aí que juntei, né? Juntei a fome com a vontade de comer. E aí eu fui, né? Eu disse, eu quero fazer o curso da Jéssica, quero fazer o curso da Jéssica. E fiquei sempre consumindo muito todos os seus conteúdos aqui, né? Tirava dúvida, respondia caixinha, tudo e tal, com a Elisa sempre trocando. A gente às vezes pegava casos em comum e a gente ia discutir aquele caso, etc. E assim, adquirindo mais conhecimento, porque estudar é até o fim, né? Até o fim a gente prega, a gente não pode deixar de estudar. Aí, quando foi no final do ano, você abriu umas vagas remanescentes. foi em novembro. E aí eu entrei na turma real oficial, eu entrei no que sobrou. Eu não tinha muita perspectiva financeira, mas eu sabia que eu precisava. Opa! Eu Ai, voltou. sabia que eu precisava investir, né? Eu sabia que eu precisava investir. E aí eu falei, eu vou me lançar. Peguei o cartão de crédito, parcelei. Parcelei e aí fui, né? Porque eu queria melhorar a minha técnica e eu sabia
que eu ia encontrar coisas que no outro curso eu não tinha encontrado, porque era um curso mais básico e tal. Eu queria realmente, dizer assim, eu fiz o curso da doutora Jéssica, né? Tipo assim, eu me especializei nisso aqui. E aí, fantástico, né? Assim, os materiais, assim, eu também queria ter acesso aos materiais, às planilhas, tudo. Aquela comunidade de Facebook que é maravilhosa, eu adoro as dúvidas. Porque eu consigo responder os colegas, mas eu também, assim, eles colocam as coisas, os colegas respondem, eles dizem, então é desse jeito aqui. Aí a gente vai indo, porque eu não fiquei. Tá aprendendo assim, aos poucos, com os colegas, e é muito bom você É, poder. Porque quando você ensina alguém, você também tá aprendendo. exatamente. E aí eu não fiquei só na parte de planejamento. Eu fui para os requerimentos administrativos também. Então, hoje eu faço, eu digo assim, né? Eu me apresento como consultora previdenciária, porque é assim que eu me identifico, né? Eu sou assistente social e, obviamente, a minha graduação me ajuda muito e minha experiência, minha formação profissional me ajuda muito, né? Assim, principalmente nessa dimensão do trato com o cliente, do olhar que a gente precisa ter sobre aquela pessoa, sobre a história dela, né? Eu converso muito com os meus clientes. Eu faço um atendimento personalizado mesmo, assim, a gente precisa fazer, né? Então, quando eu vou falar sobre planejamento, eu pergunto quais são os objetivos de vida que ele tem. Porque uma aposentadoria, gente, eu acho isso muito importante. Uma aposentadoria mexe com a vida da pessoa como um todo. Então, assim, a pessoa fala do neto. Ah, não, porque meu neto nasceu e eu queria reduzir meu trabalho, sabe? Então, é importante você escutar. Porque você vai fazer ali as regras e você vai ver várias opções. Você vai lembrar. Claro que você vai colocar tudo para ele decidir, etc. Mas, assim, você vai lembrar. Mas ele tem esse objetivo aqui. Ou, não, ele consegue esperar. Ele não consegue. Você conhece o seu cliente. E até na hora da entrega que você vai devolver para ele, fica ainda melhor, né? O que já é bom, se você tem um olhar sobre o cliente, fica ainda melhor. E Gabi, conta pra gente assim, como que você fez para, você já falou, né, que você tinha uma certa autoridade, que você já tinha trabalhado no INSS, e como que esses clientes eles começaram a chegar em você? Você falou também do digital. Então você, como que é hoje a sua prospecção de clientes? Você atrai pela internet, é pelo boca a boca também? Como que é assim, para você atrair esse cliente do planejamento? Olha, é de tudo um pouco, né? A gente começa, como você sempre fala, né? Os familiares, os amigos, aquelas pessoas mais próximas. Por isso que eu digo assim, eu tenho esse trabalho assim de que as pessoas saibam com o que eu trabalho, porque eu fico pensando, meu Deus, eu vou perder um cliente que me conhece, né? Que já confia em mim de certa forma, né? Me conhece minimamente, porque ele não sabe que eu faço isso, né? Aí quando a pessoa diz, vale, eu não sabia que eu trabalhava com isso. Eu digo, trabalho, faz meu cartão, né? Então, assim, tem essa. A culpa é sua. Se você não fala para a pessoa, na verdade, às vezes você está até sendo cruel, assim, eu perdi a palavra. Assim, você está sendo injusto com aquela pessoa porque você está privando a pessoa de saber que você faz esse trabalho, né? E que você faz um bom trabalho. Então a gente não tem que não tem que falar para todo mundo. Gente, eu já falei que o meu casamento vai ser agora no fim do mês. Todos os fornecedores já sabem que eu trabalho com previdenciário. Eu faço uma reunião, eu falo, mas e isso, aposentadoria, meu senhor? Como é que tá? Sim, né? É muito verdade isso que você tá falando. Eu fiz isso com a minha dentista. Eu tô fazendo tratamento dentário, vou colocar o aparelho. Na segunda consulta ali, eu já. Opa! Aí ela, poxa, minha irmã, isso, dei meu cartão. E aí, eu acho que a gente vai já trocar serviços. Olha. Né? Então, assim, tem essa questão mesmo, assim, das pessoas ao redor que me conhecem. Aí, assim, quando eu vim pro digital, que eu comecei, eu peguei meu Instagram e falei, não vou separar profissional, não vou deixar, eu acho isso bacana. As pessoas também saberem quem eu sou, né? E tudo. E aí, assim, comecei do zero, assim, no digital. Eu fazia as artes, aquela coisa, assim, bem amadora, né? Mas fui batendo a cara fazendo vídeo, acho que colocar os casos, assim, os exemplos, você tem que botar, assim, você tem que botar porque a pessoa vai acendendo a luz. Eu digo assim, que eu tenho que, para eu resolver o problema da pessoa, eu
tenho que fazer ela entender que ela tem um problema, porque todo mundo tem problema com o INSS, né? Todo mundo tem uma necessidade previdenciária, só que nem todo mundo se atenta para isso. Eu digo também que é um trabalho até educativo, né? Assim, só abrindo um parênteses da pergunta que você me fez. Muita gente às vezes contribui com o MEI, acha que está abalando. Ah, eu pago só 50 e 60 reais. Aí eu digo assim, e você sabe que você provavelmente vai se aposentar com um salário mínimo, a pessoa fica, meu Deus, né? Porque a pessoa às vezes, por exemplo, é corretora de moda, tem lucros aí de 4 mil, 5 mil, tem um padrão de vida, né? Então, é um trabalho também educativo, de fazer a pessoa pensar no futuro dela, como é que ela quer estar. Um salário mínimo hoje não paga um plano de saúde, né? Então, assim, é um trabalho também que eu faço muito educativo, né? Não só atrair o cliente, mas fazer a pessoa refletir. Porque às vezes ela teria condição de contribuir de uma forma melhor, de uma forma assertiva. A gente pode fazer também, né, o planejamento das contribuições e tal, né? Assim, fecha parece. Enfim, e aí eu comecei a fazer. E aí depois, conversando com uma amiga, eu tive uma amiga que me ajudou muito, ela é da área da psicologia, mas ela entende toda essa parte assim do digital, ela é muito boa. Sou muito grata porque ela me ajudou muito. E aí a gente conversou e eu percebi que investir no design iria me trazer um retorno. Porque todo mundo, tipo assim, você fala de um serviço, eu não contrato nenhum serviço se eu não ver o Instagram da pessoa. A gente é assim. A gente. Então, o meu Instagram é o meu currículo. Então, a pessoa vai abrir, ele tem que estar bacana, Sim. né? E aí eu fui, eu também depois, assim, já um pouco melhor, né? Já fechando mais contratos e tudo, fui lá. Um amigo meu que eu conhecia, que trabalha com isso, fui e coloquei. E assim, realmente tem muito retorno. E agora o que eu acho, assim, que vem, assim, eu já tenho clientes desconhecidos, né? Ano Uhum. passado me ligou, assim, depois de Natal, um médico. Se eu levei foi uma ligação, tipo assim, que eu me assustei. Ele ligou, você é a Gabriela? Foi bem objetivo. Eu disse, sou ele. Disse, olha, eu quero que você faça isso pra mim. Quanto é que você cobra? Aí eu disse, tanto. Aí ele, qual o seu Pix? Tal. O cara fez o pagamento do telefone, né? E eu tô com ele agora fazendo o planejamento dele. Foi um dos contratos mais altos que eu já fechei, Que legal, né? Ele é médico. que legal, Gabi. E aí depois assim, eu fiquei, de onde eu conheço esse? Não sei, eu não conheço ele, eu não conheço. Aí uma vez eu perguntei, ele disse, não, minha filha me mostrou e eu fui, né? Porque às vezes a gente também fica assim, não, cliente de aposentadoria não tá no Instagram, balela, porque está. E eu atendo muitos familiares dos meus amigos. Hum. Então os meus amigos sabem que eu trabalho com isso e me indicam para os familiares. Então, tipo assim, gente, tá? Assim, cliente não falta. Eu acho que nem falar de concorrência, eu acho que ainda é muito assim, porque espaço tem muito, assim. E eu acho que faltam profissionais qualificados para trabalhar nessa área. Então, assim, eu acho que tem muito mercado para a gente, assim, muito mesmo. Não, e muito legal isso que você falou, porque isso que você falou do médico, que ele já chegou querendo fechar, né? Você falou o valor, ele aceitou na mesma hora. Por que que foi isso? Porque você já estava produzindo conteúdo. Quando ele te encontrou ali pelo Instagram, ele sentiu confiança em você. Então, quem não tem nada, quem não produz conteúdo, igual eu falo aqui, hoje, quando o cliente procura o escritório, é muito mais fácil. Eu consigo até cobrar consulta. Por quê? Porque ele já me conhece, eu não tenho que mostrar para ele que, eu sou a Jéssica e eu entendo do que eu estou falando. Não. Ele já me viu, ele já viu vários vídeos, por exemplo, ele já viu vários conteúdos e a mesma coisa aconteceu com você. Ele viu vários conteúdos e falou: caramba, ela sabe do que ela tá falando. Então ele te procurou. E a barreira, né? As objeções, quando a gente vai vender para alguém, tem várias objeções. E as objeções dele muitas já tinham sido quebradas. Então ele já chegou lá, que era a Gabriela, para fazer o planejamento. E Gabi, aí depois que esse cliente chega, né, te procura, como que você faz para vender o planejamento? Então, às vezes, é até um cliente que não te procura para fazer planejamento. Ele fala: eu quero saber da minha aposentadoria, igual você falou. Como que você lida, né, nesse momento para oferecer o serviço de planejamento, para mostrar a importância do planejamento para ele e para deixar ele doido para fechar com você? Vamos lá. Você falou da consulta, eu sou assídua, eu realmente consumo seus conteúdos além do curso, tá?
Você falou uma vez sobre a questão de cobrar ou não cobrar consulta. Eu tô mais ou menos aí, às vezes eu cobro, eu analiso a situação. Tipo assim, eu analiso a situação, vejo o interesse do cliente naquele momento, converso ali quando ele mandou a mensagem, tudo. Mas eu tenho buscado cobrar. Às vezes eu vou lá e, depender também, ó, se você fechar em 7 dias, normalmente assim, eu tenho tido bastante, tem sido bastante bom, assim. Normalmente as pessoas têm fechado no mesmo dia. Mas eu coloco assim, se fechar em 7 dias, eu abato esse valor do planejamento e tal. As pessoas não me procuram para fazer planejamento. Elas me procuram com essa pergunta. Como é que funciona o seu trabalho? Como é que é a consulta? Eu quero saber da minha aposentadoria e tudo, né? Eu atendo majoritariamente, obviamente, online. Eu não tenho escritório. Não compensa para mim hoje, né? Assim, principalmente depois da pandemia. A maioria das pessoas quer o atendimento. Então, assim, manda foto da carteira, ou eu pego na casa da pessoa. Às vezes eu ainda faço isso. Pego na casa da pessoa, venho, digitalizo, né? Dou uma olhadinha, porque eu gosto de pegar na carteira, dar uma olhadinha como é que tá, o estado também, né? E aí, faço atendimento online. Mas quando é uma pessoa, mãe de um amigo, alguém que eu conheço, eu também já atendi clientes no domicílio deles. E isso é muito bom. Porque a gente, assim, eu gosto de gastar tempo com o meu cliente. Eu acho isso importante. Então a gente vai conversando ali, faz a consulta e eu pergunto, né, o que é que você deseja, qual é o seu objetivo? E ele vai me contando. Histórico laboral dele, aconteceu isso e tal, 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 tal. E eu vi isso aqui na internet, eu fiz uma simulação no meu INSS, aí é a hora que dá um arrepio, né? Aí eu, fez a simulação, joia. Que pode acontecer de tudo ali, né? E aí eu falo, olha, existe um serviço que eu acho bom para você. E eu explico todas as etapas do planejamento para ele. Quando eu digo para o cliente que eu pego que eu pergunto se ele tem acesso ao BNSS, se ele já deu uma olhadinha no CNIS. Eu falo muito no meu Instagram. Olhem sempre o CNIS de vocês. Eu falo sempre. Olhe se o seu chefe está pagando seu INSS direito. Pelo menos uma vez por ano vai lá dar uma olhadinha, ver se está constando, porque pode ser que não esteja, né? Falo muito isso pro meu pai e pra minha mãe, brinco com eles, tá? Meus pais trabalham em financeiro, né? De empresas. Eles estão pagando direitinho o INSS dos funcionários, aí eles começam a rir, né? Estamos. E aí, quando eu digo pro cliente, o primeiro cliente fica, o que é o CNIS? Aí eu explico para ele o que é o CNIS. Aí quando eu digo para ele que eu analiso todas as remunerações para saber se as remunerações estão corretas, ele já fica assim, meu Deus. Há 2 semanas eu fui falar com uma pessoa de um RH de uma escola, porque no início da minha cliente eu ia fazer requerimento administrativo e não estava constando os salários dela. Estava tipo 7,19. A pessoa não ganhou isso, né? E não, como na carteira só tinha o valor da hora-aula e não quantas horas ela. E nem, eu não tinha como saber quanto ela ganhava. E aí eu pedi para ela puxou o extrato de FGTS dela, mas eu queria saber se de repente a escola não tinha algo, né? Aí a moça perguntou assim, mas por que você quer? Ela só precisa do tempo de serviço dela. Aí eu falei, não. Aí eu já expliquei para ela, porque ela também trabalha no RH. Então os funcionários vão muitas vezes buscar informações lá, né? Aí eu falei, olha, não é assim, porque se não constar o salário dela, o INSS vai considerar que ela recebeu um salário mínimo e ela vai ficar com a aposentadoria baixa. E ela recebia muito mais do que um salário mínimo. Ela, eu não sabia. Pois é. Né? Então eu explico essa parte. Aí eu explico para o cliente que eu vou fazer essa análise do CNIS, porque a pessoa chega louca querendo saber, eu quero saber quanto tempo de contribuição eu tenho. Porque se o CNIS dela tiver indicador, se tiver pendência, ela pode diminuir de 30 para 26 na brincadeira, se o INSS não estiver computando. Exatamente. Aí eu disse, olha, eu não tenho como saber quanto tempo que você tem se eu não analisar o seu CNIS, analisar o seu CNIS. Então eu falo para o cliente, olha, vou dizendo as etapas do planejamento. Todos os meus clientes sabem as etapas do planejamento. Aí eu falo, depois que eu sei o seu tempo de contribuição, eu calculo a sua idade, porque cada diazinho da sua idade conta, não é a sua idade fechada, não. Né? E aí eu falo, olha, a gente vai analisar todas as regras de transição, as regras anteriores, né? Aí eu faço as perguntas na entrevista, né? Você já serviu o exército? Aí eles,
E serve isso para alguma coisa? Serve. Você não tem noção de como serve, né? Vou investigando ali a vida do cliente, ele fica surpreso, assim, né? Então, a gente também já vai conquistando o cliente nessa hora, né? Aí eu falo, ó, então eu falo de mais ou menos a média de regras que a gente vai analisar, direito adquirido, regras de transição e tudo. E aí falo das projeções, né? Aí eu falo, olha, você vai saber quando você vai se aposentar e quanto você vai receber. E eu vou te dar um parecer, né, meu como especialista nisso, para te ajudar. Eu vou explicar tudo. Se você quiser minha opinião pessoal, posso dar, mas quem vai decidir é você. Aí eu coloco aquele quadrinho do valor que ele vai receber até o final da vida. Gente, eles amam. Né? Então, o meu cliente, ele sabe todas as etapas do processo. Então, quando eu termino, ele pergunta quanto eu... Olha, eu vou ser muito sincera. Até hoje, depois, eu fui ganhando mais confiança, a Elisa fica muito, muito no meu pé, né? Olha, não bate seu valor, né? É justo esse preço que você cobra. Cobre mesmo e tudo. E aí, porque assim, realmente é um conhecimento muito específico. E aí, eu dou o preço do planejamento, né? E o cliente, não, eu nunca tive assim. Às vezes o cliente pede, pode me dar um desconto, uma coisa, é tranquilo. Mas, tipo assim, eu nunca tive um cliente que eu tava ali frente a frente com ele, ele disse, não vou querer. É. Eu não tive essa experiência ainda. Olha aí, então quer dizer que você conseguiu. É o que eu estava até falando na live de ontem, né, com a Alessandra, porque a gente estava conversando sobre como, quando você tem confiança no trabalho, quando você sabe o valor que você entrega para o cliente, igual você falou, na reunião, o que que você faz? Nada além de falar para ele a verdade, o que que ele vai ter, os benefícios que ele vai ter com esse serviço. Então, olha aqui, já teve até uma pessoa aqui. Como eu faço uma consulta? Já consegui aqui já. A nossa... Meu WhatsApp tá na minha bio, só clicar lá. Então, é assim, é você mostrar para o cliente. O cliente ele não sabe o que é planejamento, né? O planejamento, ele é um serviço novo. As pessoas acham que é igual você falou, é só chegar lá, fazer uma contagem do tempo. Na verdade, não é, porque depende de como está o quiz, depende da documentação. Então, vai muito além de você simplesmente jogar o valor. Por isso que, assim, eu não gosto tipo, quando alguém me mandou uma mensagem, quanto que é o planejamento? Eu sempre falo que não dá para eu falar o orçamento, assim, de cara. Eu falo, eu preciso conversar com você, entender a situação, entender qual é o seu caso, porque se o seu planejamento for mais tranquilo, eu consigo cobrar o valor mais barato. Agora, se for um planejamento mais complexo, aí ele é mais caro. Então, depende da complexidade. Então, essa é a saída, assim, para você não passar o valor logo de cara. Porque se você já passa, a pessoa fica caro, né? Porque E assim, tem finis que é super complexo, né? Assim, então eu vou ter que, para a gente chegar no resultado daquele, a gente tem que corrigir assim um zilhão de coisas. Então a gente precisa pensar nisso também, né? Exatamente. E como que você faz, Gabi, aproveitando aí, pegando o gancho, como que você faz para precificar hoje o seu planejamento? Você faz com base na complexidade ou você tem um valor fixo hoje que você cobra? Como que tem funcionado aí essa precificação? Pronto, eu estou cobrando a partir de um salário mínimo. Eu tenho mantido essa média. Agora, por exemplo, eu já recebi clientes que têm os dois regimes. Aí eu já cobrei por regime também. Já fiz isso. Porque obviamente, são dois planejamentos, mas também eles se entrelaçam, né? Então eu precifico por exemplo, quando a pessoa tem um regime próprio e um regime geral, eu cobro por planejamento. Aí a gente dá um desconto e tal, né? Mas a partir de um salário, se tiver uma coisa assim muito. Opa, alguém me ligando, ó. Tá me escutando? Tô. Agora eu é que não tô te escutando direito, poxa. Ixi, eu tô te ouvindo, não? Enfim. Tá... E aí, eu tô te escutando bem baixo mesmo, porque alguém ligou pra mim, mas vai dar certo. Vai dar certo. E aí eu cobro a partir de um salário mínimo, certo? E aí, se existir uma complexidade maior, aí eu vou fazendo um acréscimo de acordo com aquela minha análise. E também combino uma forma de pagamento para o cliente que fique acessível. Graças a Deus eu nunca tive calotes. A gente precisa falar sobre isso, né?
não tive calote ainda. Então, às vezes parcelo. E aí, assim, eu trabalho sozinha, né, Jéssica? Eu brinco que eu sou a minha secretária, eu sou minha estagiária, eu sou a minha contadora, eu sou tudo. Então, eu Você é também uma. não consigo entregar. Então, assim, eu não consigo entregar rápido. Claro que, tipo assim, se eu pegar o planejamento ali, ficar o dia todo e tal, né, eu consigo, porque eu sempre faço assim, eu gosto muito de revisar os meus planejamentos, né? Gosto de discutir com a Elisa, que é minha colega, minha parceira, porque, assim, a questão do olhar também, às vezes tem um olhar, ela traz um olhar diferente, ela pensa numa outra coisa. São números, são valores. A gente às vezes tá ali tão quando eu pego assim um planejamento mais difícil, ou que eu mesmo desconfio, eu acho que eu queria conseguir uma coisa melhor, aí eu deixo ele ali um pouquinho, aí no outro dia eu volto para ele. Então, assim, eu dou prazos maiores também, porque eu não consigo entregar numa velocidade como outros escritórios conseguem entregar. E aí fica bom também, porque aí eu divido com o cliente, aí ele me dá uma entrada, aí ele vai pagando quinzenal e tudo. A gente vai vendo e ajusta. Eu acho que a gente também tem que. Eu gosto muito de colaborar com os meus clientes nesse sentido, né? Eles me valorizam como profissional, né? E eu valorizo eles como clientes, né? E aí, depois do planejamento, usualmente, se ele já está na iminência da aposentadoria, a gente fecha a assessoria que eu dou para ele fazer o requerimento administrativo. Na verdade, eu faço o requerimento administrativo. E aí eu explico também. Como o Daniel falou naquela live da esteira, né? O cliente vai querer, né? O cliente vai querer que eu faça porque eu já conheço e tudo. E eu explico também para ele, porque às vezes a pessoa é muito. Tem gente que às vezes é um pouco mais inocente mesmo. Pede ao INSS e deixa que o INSS decida. Gente, não vai rolar. Não vai ser bom para você, né? Às vezes a pessoa não sabe botar os documentos, enfim, É, né? Então, e aí. inclusive, isso é até uma forma de você conseguir fazer o cliente também querer fechar outro contrato com você. Isso que a gente está falando da esteira de serviços é aquilo, né? O cliente ele entra fazendo planejamento. Então, uma consulta, né? Se você, enfim, cobrar, aí depois ele vai para o planejamento, aí do planejamento ele já vai estar muito mais propenso a te contratar para o requerimento, e aí depois os contratos vão indo, sem contar. Depois ele vai me indicar, olha, esposa, casal, é tudo. Aposento minha esposa, né? E assim, e acho que assim, eu acho que é uma das melhores. Internet é bom, divulgação é bom, os amigos e tal, mas um cliente satisfeito traz mais do que dois, entendeu? Sempre, 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 sempre traz, né? Então, assim, é maravilhoso. Claro, assim, também, eu não sou advogada. Então, se de repente eu pego um planejamento que eu vejo que vai ser algo de uma complexidade maior, né? Eu tenho essa experiência do INSS, né? Trabalhei na justiça, então eu também tenho uma dimensão dos processos que precisam ser judicializados. Também eu sou honesta com o meu cliente. Se eu pego um caso que eu veja via administrativa aqui, só um milagre, né? Eu também sou honesta com ele. Então, eu também tenho advogados parceiros que eu posso indicar, porque eu sei também que meu cliente vai confiar. E aí eu também tenho que ser muito, assim, né? Definir quem são essas pessoas que eu vou indicar ao meu cliente, porque eu, querendo ou não, quando eu indico, vai o meu nome também, né? Tipo, foi você que me indicou. E eu já tive, infelizmente, também clientes que chegaram até mim para consultoria porque tinham tido experiências negativas com outros profissionais, né? Então, assim, é o meu nome, né? É o meu nome que eu preciso ter um zelo. Assim, é algo também que eu cuido bastante, né? Se eu vejo que existe a necessidade da indicação, né? Eu, Aí você né? Se eu vejo a necessidade de que realmente vai ser uma coisa mais difícil e tal, e aí eu digo, olha, existe esse profissional aqui que é muito bom, né? E explico por que eu estou indicando aquele profissional para ela, né? Porque eu acho que a gente vai meio que. Claro que o profissional vai fazer o requerimento da via administrativa também, ele vai atrás, né, de uma negativa, mas vai ser paralelo. Né? Ela ficar comigo, ela vai perder tempo. E eu falo, né, que a consultoria, ela é um investimento. Né? Você está falando ontem com a outra, a Alessandra, né? é, Alessandra. Que, assim, a gente faz o nosso cliente economizar. E eu faço muito isso, assim, também. Né? Então, eu digo para ele, olha, é realmente um investimento. Você está fazendo um investimento.
que eu pego, assim, uma coisa que eu até estou preparando conteúdo com relação a isso. As pessoas vêm muito fissuradas. Eu quero contribuir no teto para eu me aposentar com um valor top e não sei o que, não sei o que. Eu disse, ei, peraí, calma, não faz isso. Vamos ver. Porque às vezes a pessoa tem uma condição ou até guardou um valor com essa ideia, né? Eu falo, não, peraí. Vamos ver, né? O INSS leva em consideração a sua média de 94 para cá. Como foi seu histórico, né? Assim, a gente não vai excluir tudo aquilo, né? Claro, a gente ainda consegue, né? Um pouco depois do divisor mínimo, da volta. Mas, assim, as pessoas chegam muito com essas ideias, assim, com as coisas que viram e tal. E a gente também vai conversando para fazer ela entender, ei, não, isso aqui, essa área da sua vida, né, a sua aposentadoria, seu histórico de trabalho, seu dinheiro merece atenção, né? Eu digo, não trate de qualquer jeito, é o que você levou a vida inteira para você conquistar. Então, pare, pense, reflita, invista. E se você fizer isso aí do jeito que você está querendo fazer, você não vai ser investimento, você vai estar dando dinheiro para o INSS de graça. Então, não dê. É tão suado chegar nessa hora. Então, eu também converso muito com os clientes com relação a isso. Legal. Não, e é muito verdade isso, porque você tem que explicar para a pessoa, ela chega lá, ela não sabe não, gente. Então você tem que explicar e mostrar para ela que realmente ela pode perder dinheiro, igual vários clientes. E é legal, né, Gabi? Porque quanto mais pessoas você vai atendendo, você vai vendo situações em que acontece isso. Aí você fica com esse exemplo para contar para os outros clientes, né? Então é muito legal. E é até a prova social, você falar, ó, nesse caso aqui, olha só o que eu consegui fazer, consegui economizar tanto. Então a gente tem que pensar sempre no convencimento, é um trabalho de convencimento, porque nós, como profissionais, a gente também tem que vender o nosso serviço. Nós somos vendedores, né? Se a gente não sabe vender, a gente não vai conseguir fechar contratos. E, Gabi, como que os planejamentos, eles têm te ajudado, né, a manter, aí você falou que trabalha home office, então você não tem, né, esses gastos com um espaço físico, mas os planejamentos, eles estão te ajudando a manter a sua empresa, a sua empresa, a crescer, né? Estão te dando um retorno bom, você está conseguindo aí realizar alguns sonhos. Olha aí, o pessoal se reinventou de uma forma excepcional. Muito legal. Jéssica, olha, a consultoria é um presente. O planejamento previdenciário assim, foi um presentão na minha vida. Assim, primeiro, vou ser muito sincera, é uma realização pessoal. Acho que eu saí do zero de 2021. Não estou dizendo que foi um ano ruim, não, mas assim, saí do zero e hoje assim eu já me sinto no 10 demais, né? Porque eu acho que quando a gente se realiza eu vejo você que você é uma profissional realizada hoje, né? E eu me sinto já muito realizada. Eu sei que eu tenho muitas coisas para conquistar. Eu acho que peguei só um pouquinho, eu acho que eu posso muito mais, né? E tudo, mas assim, essa realização que a gente tem, assim, de se sentir à vontade, de se sentir motivada, não paga. Não paga, assim, não paga mesmo. Então, isso assim move a gente, de fato. Então, eu me sinto muito eu falei, eu escrevi, acho que foi uma das últimas coisas que eu escrevi quando eu te respondi o story, foi hoje eu me sinto realizada, né? Assim, profissionalmente. Então, isso para mim já é uma grande conquista, assim, de fato. E hoje eu consigo investir na empresa, né? E vou entendendo que eu preciso investir. Então, as parcelas aí do curso estão rolando. Então, então exatamente. Então, assim, as parcelas estão rolando. Então, eu consigo, no investimento que eu fiz em mim mesma, né? E acho isso importante. Consigo hoje, tenho design. Então, tenho essa pessoa já comigo. Que tudo, eu já estou empregando uma pessoa, né? Ai, meu Deus! E isso também. E aí eu adquiri um sistema, né? Então eu também tenho um sistema hoje que me ajuda. Eu estava revisando um caso com a Elisa, ela disse assim: você tá vendo isso aonde? Eu disse, Elisa, eu tô com Excel, com tramitação, com cálculo de juros, tá tudo aqui aberto. E eu gosto de trabalhar com os três ao mesmo tempo, né? Meu próximo objetivo é resolver a história na segunda tela, né? E aí, assim, que é tudo. Quando eu cheguei só um detalhe, eu cheguei na defensoria e lá todos os computadores são assim. Eu não sabia para que servia. Eu só fui entender bem depois, né? É vida. E tudo. Mas, assim, é vida. Exatamente.
E aí, assim, então já consigo manter também essa questão do sistema, que para mim é uma mão na roda, assim, realmente ajuda. Agora, assim, não adianta você ter o sistema e você não entender o cálculo, né? Você não brincar ali com os valores e tal. Você tem. Gente, não dá para fugir disso aí, viu? Tem que entender os cálculos. E aí também isso ajuda. E na minha vida pessoal, assim, né? Eu também tenho um pezinho ali nos concursos. Eu brinco assim, eu não tenho o menor interesse de deixar de fazer consultoria previdenciária. Eu não tenho o menor interesse. Às vezes as pessoas, ai, um CLT, uma coisa, olha essa seleção aqui na prefeitura, porque existem áreas realmente no serviço social que eu não me identifico, né? E aí eu olho assim, eu digo, não vale a pena eu dividir o meu tempo. Não vale. A consultoria vale mais. É Todos os aspectos. até um case de sucesso, acho que foi o último do lançamento passado, que ela era servidora pública e ela ganhava mais fazendo os planejamentos do que ela ganhava no serviço público. Ela não saiu, mas ela continuava lá no serviço público e, tipo, tinha mês que ela ganhava 8, 9 mil reais com os planejamentos. Já conversei com colegas de serviço público sobre esse assunto, porque assim, a gente hoje tem um percentual considerável de servidores do INSS, que não são ex-servidores, né? Saindo para vir para o PREV. Assim, então, você, a hora que você pensa, tem alguma coisa aí que é boa. Tem É. alguma coisa rolando aí, tipo assim, né? E eu conversei com uma colega recentemente e falei, olha, falei pra ela, olha, vale a pena. Claro, cada um sabe onde aperta o seu sapato. Se você quiser minha opinião, você tá pedindo, né? Eu vou lhe dar. Vale a pena, né? Então, assim, e também na minha vida pessoal, assim, né? Como eu tenho esse plano concurso, eu já fui aí em Brasília 2 vezes, vi esse Ah, ano, já vou de novo. A gente pode até marcar um café. E aí, poder também, né? Porque é uma despesa, a gente vai fazer prova e tal. Esse ano eu tive assim, eu vou abrir a vida, né? Tipo, problemas de saúde eu tive. Mas a consultoria, o meu trabalho, me ajudou. Então eu tive acesso a coisas maravilhosas, assim, que se eu tivesse como eu estava lá em 2021, antes de realmente vir com força para o planejamento, eu não teria. ai, gente, Então, assim, né? Dá vontade. para mim é 100% de retorno em todas as áreas. Ah, maravilhosa! Ai, gente, manda um coração pra Gabi, que eu tô achando ela muito. E Gabi, então assim, então, não, e você tava falando, né, que você é da turma de novembro e você já recuperou, né? Apesar de você ainda estar pagando as parcelas do curso, Há é, tempos já recuperei. já recuperou, né? Com os planejamentos e os contratos, foi quase 10 mil reais que você tinha me falado, né? Então, Foi. caramba, que legal, assim, super rápido, você já teve um retorno muito maravilhoso. Ó, o pessoal tá muito inspirado. E assim, Vamos lá, gente. em termos de retorno financeiro mesmo, você acha que vale a pena fazer o planejamento? Você recomenda? Já pagou o curso? Gente, pelo amor de Deus. Não existe motivo para você não fazer planejamento. Não tem. Não tem, assim. Ah, eu acho que você não deveria. Não tem. Essa opção não tem, assim. Eu estava conversando com um advogado, acho que foi o doutor Flávio, ele mandou mensagem para mim, a gente conversou. Aí ele falou assim: Nossa, que legal, ele trabalha na parte mais rural. Aí eu disse: Olha, você tem. Eu sou a divulgadora do planejamento. Eu tenho uma amiga no Shalom, ela se formou agora. Eu acho que ela tá com abuso de mim. Porque toda vez que eu encontro com ela, ela já tirou a OAB dela. E eu disse: E aí? Vamos começar quando? Quando é que você vai lá em casa? Mulher, eu te ensino. Eu fico assim no pé dela. Porque eu disse: Tu tem tudo. Você tem tudo, 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 tudo que você precisa para ir para o prévio. E ela disse, eu não vou ver emprego no escritório. Eu disse, mulher, vai, tudo bem, mas vem para o prévio. Tu tem que vir para o prévio. Ficar parreando ela assim direto, né? O meu pai é contador e eu vou ensinar o meu pai. Legal. É, para os contadores. O meu pai começou a ver, e vendo aqui o movimento tá. Aí ele disse. Aí ele assistiu, acho que a sua última semana ele assistiu. Eu falei, olha, assiste essa aula aqui, que aí a gente conversa, né? Pra eu lhe ensinar e tudo, essa parte, porque tá aí, assim, tá aí. Então, contador, assistente social, acho que são duas áreas, assim, com muito potencial para as pessoas virem fazer assim planejamento previdenciário. Legal. E eu acho que todo escritório precisa, assim, precisa mesmo,
Mesmo, mesmo, mesmo. Eu acho que não tem motivo para você não, para um advogado, não implementar esse serviço no seu escritório. Ah, olha aí a Elisa. Super vale a pena. Elisa, tudo! Que eu sou também aluna fada e amo os conteúdos. Ai, que linda, Elisa. Inclusive, Somos duas fadas, viu? olha aí, duas fadas. Inclusive, essa é a minha próxima pergunta, Gabi. Como que o do zero é o melhor benefício? O Dizame te ajudou nesse processo de implementar o planejamento previdenciário, né? Enfim, te dar um norte ali, a questão do parecer. Como que funcionou a ajuda do planejamento, o curso no seu processo de implementação? Olha, o curso ele é bem completo mesmo, né? Então, assim, eu digo que eu bebi, consegui beber, não terminei ainda, ai meu Deus. Mas eu consegui beber, assim, de um pouquinho de tudo. Olha, eu não acho que técnico não pode fazer, viu? Alguém perguntou se técnico pode fazer planejamento. Eu tenho dúvida, porque é a área, né, que vai chocar, mas aí a gente teria que ver. Mas, enfim. Então, desde assim, né, eu consegui organizar muito a minha fase de análise, né? Assim, o meu passo a passo ajudou muito. Os cálculos já eram algo que eu estava bem mais familiarizada, né? A parte, assim, de material, eu acho que quando a gente tem um bom material, tanto a parte de entrevistas, como aquele, eu amo, olha, eu uso aquele o resultado, né? O relatório, eu uso o seu, viu? Ah, O uso do curso. Eu acho que foi tudo, assim, um pouquinho de cada coisa eu consegui beber, porque a gente nunca vai repetir ali e, tipo assim, copia e cola, né? A gente vai também dando a nossa identidade, a gente vai desenvolvendo um jeito de trabalhar, né? Se você tem receio, assim, de fazer planejamento, não tenha. Você vai aprender ali o passo a passo, mas com o tempo você vai, vai botar. assim, vai ser bem mais rápido. Às vezes eu já, olha, assim, eu sempre, o cliente, não sei o quê, você tem como me dar uma resposta? Eu disse, eu não consigo dar resposta de cara. Mas quando a gente vai estar na prática, a gente dá uma olhadinha, a gente já consegue Já dar viu? aquele panorama, aí vai vir das ideias. Exatamente. Você também deu a dica da tramitação inteligente, que eu também gosto muito, agora ficou pago, né? Mas, assim, gosto muito do tramitação inteligente. Eu falei já também da comunidade. A comunidade eu gosto muito, eu adoro. Mas é o único motivo ainda que eu abro o Facebook é para ver assim, né, quais são as últimas Eu dúvidas. só uso o Facebook para entrar na comunidade. E assim, eu acho bem bacana, né? Eu acho bem bacana, porque, tipo assim, tem dúvidas literalmente do zero. Assim, coisas, por exemplo, que pra mim, que já tô mais acostumada, é uma coisa super de boa. Mas para aquela pessoa ali que tá começando agora, é super importante aquela pergunta. Então a gente. E aí os colegas respondem. Não tem esse negócio de pergunta besta, pergunta difícil. Todo mundo bota lá a sua opinião, responde tudo. Eu acho aquilo, eu adoro aquela Eu acho comunidade. legal porque eu Né? entro lá e às vezes eu vou responder alguma coisa já tem 3 respostas. A galera se ajuda muito. Quem não sabe, a Gabi tá falando da comunidade do Facebook, né? Que é a comunidade dos alunos. Então é bem assim mesmo. O pessoal super se ajuda, é muito legal. Então, assim, o curso ele é realmente bem completo, né? Assim, é literalmente do zero. Na época que eu fui escolher, eu fiquei do zero. Não precisa aprender do zero. Mas eu quero. Eu quero porque, assim, eu acho que nenhum conhecimento, tipo assim, não tinha um conhecimento completo, entendeu? E pra mim, vale a pena. Porque às vezes ficam uns gargalos, uma brechazinha, uma coisa que você não viu. E às vezes Então eu falei, não, mas eu só tenho que aprender do zero mesmo. E aí, né, vamos, entendeu? E não me arrependo, foi muito bom. legal. A parte de vendas, né? Que você tinha falado também que te ajudou, a parte de vendas, como é que foi? A primeira quebra de objeção que a gente faz é a nossa, né? Eu tava falando pra minha amiga essa semana, eu disse, mulher, eu descobri que eu sei vender, entendeu? Eu descobri que eu sei vender, né? Mas eu acho que é assim, quando você vai entendendo, né? É esse processo, assim, muito, de você ir se valorizando. Isso aqui, tipo assim, a primeira cliente que eu acho que eu cobrei, tipo, R$ 100, quando ela recebeu o retroativo dela, só que assim, eu não acho que não me doeu, assim, tô sendo muito sincera, né? Porque naquele momento foi muito bom, porque eu peguei o caso dela, né? Tipo assim, e fiz do zero. Eu tinha a folhinha, aí eu disse, primeiro eu faço isso, depois eu faço isso, né? Assim foi, né? Mas foi muito bom, porque eu peguei o caso dela.
na tranquilidade e fui aplicando aqueles conhecimentos que eu tinha recém-adquirido, né? Mas, tipo assim, o retroativo dela acho que foi quase R$ 10. Olha Eu não aí, ganhei tá? nada. Mas, tipo assim, e assim, a gratidão do cliente também é fantástica. Ah, eu Mês passado, eu aposentei. É, a aposentadoria de uma senhora de 70 anos. 70 anos. E que já tinha pedido. caramba. E tinha um errozinho lá no quinis dela, faltava assim pouca coisa, mas que a pessoa que tinha feito o requerimento anteriormente não tinha se atentado, né? E assim, gente, ela é mãe de uma vizinha. Se eu encontrar com ela no elevador, gente, se tiver outra pessoa, ela faz a outra pessoa me contratar, da gratidão que ela tem, sabe? Então assim, eu acho que é uma questão de segurança mesmo, que você vai passar para o seu cliente. E assim, hoje eu já tive muito medo, assim. Eu não tinha, eu acho que não era nem uma questão de ter medo do valor, porque eu acho que eu até sabia que valia mais. Mas eu tinha medo, tipo assim, o que essa pessoa vai dizer? Né? Tipo assim, ela vai rir na minha cara. Aqueles medos bestas, assim, que a gente tem que ir quebrando mesmo, assim. A gente tem que. E Quebra depois, aí. assim, E você quebra isso com a prática, né, Gabi? Quando você falou e você viu que a pessoa, né, você achava que ela já ia falar, não, e não sei o quê. Na verdade, a pessoa, e você parcela, ela demonstrou interesse, aí você já pega uma segurança, e você já fala, não, pô, ela entendeu a importância. E é assim, um dia depois você vai uhum. ficar melhor que ontem, né? Eu acho que tem duas coisas que são importantes. Eu acho que você deixar assim o cliente mesmo à vontade, de certa forma. Porque assim, eu também sou cliente. Então, assim, eu não gosto de ninguém me empurrando uma coisa assim, não. Eu pergunto o preço, se eu posso, eu vou. Se eu não posso, eu não vou. E Morrer Maria pra né? Assim como se diz E aqui. tem vezes que a pessoa não vai contratar. Realmente a pessoa até queria fazer, mas ela não tá no momento que ela consegue. Ou então ela tem uma outra Uhum. prioridade nesse momento. Então a gente também tem que ficar tranquilo. Aqui, gente, sempre tem cliente que não quer fechar. Eu não fecho 100% dos meus contratos. Ninguém fecha 100%. Uhum. É normal. Exatamente. Você está preparado, se você está com a consciência tranquila de que você está fazendo o seu melhor em oferecer o serviço, em explicar o serviço, igual a Gabi falou, o meu cliente ele sabe tudo que eu vou fazer no planejamento. E é isso, é você agregar valor. E Gabi, para a gente finalizar essa live, Dizer só mais uma coisa. fala aí. Dizer só mais uma coisa. Olha, eu ia dizer, acho que eu fui esquecer. Ah, sim, né? Deixa, se o cliente não quiser fechar, ele deixa ele, sim, né? Muito, muito à vontade mesmo. Eu acho que não tem essa. E eu acho que assim, que também essa coisa de não cobrar consulta, só uma coisa que eu me lembrei. Eu acho que tipo assim, se for para você atender mais pessoas e você tá no começo, eu acho que vale a pena. Como você falou, quanto mais pessoas você vai atendendo, mesmo que seja só uma consulta, uma conversa, você vai se soltando mais, assim. Então, tipo, eu acho que vale a pena, principalmente quando está no começo, né? Porque Sim. aí você vai receber sim, já recebeu não, já recebeu talvez. E aí a gente vai entrando naquele ritmo. Então vai atendendo, que você vai. Acho que o importante é você começar. Ai, que bom. E Gabi, minha última pergunta para você é se você puder dar uma dica para quem está aí assistindo a gente, para quem quer começar a fazer os planejamentos previdenciários, implementar esse serviço, qual seria essa dica que você acha que fez a diferença para você? Uma dica, tu viu que eu sou assistente social fala muito, né? Mas uma dica, Uma dica. eu acho que essa coisa de gastar tempo com o cliente, eu acho que importa, eu acho que eu vejo que é uma coisa que faz a diferença. Assim, esse atendimento personalizado, essa atenção assim com o cliente naquela hora, 30 minutos, 40 minutos, assim, invista o seu tempo com aquele cliente. Eu acho que é algo que vai fazer muita diferença, porque às vezes a pessoa vai achando que ela vai, por exemplo, a gente que é advogado, né? Aquela coisa assim, bem, né? Como é que vai ser aquela coisa muito séria? Tem advogados que são realmente muito, 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 muito sérios, né? E a pessoa já chega muito travada. É, Então, assim,
estar aberto para o seu cliente, escutar E o cliente o que ele tem para falar. ama contar história. E eu amo escutar as histórias também. Ele vai chegar, vai contar de quando ele era criança lá na roça, aí vai lembrar. E é assim, esse contato, né? Você mostrar interesse, às vezes a pessoa só quer ser ouvida, sabe? Só de você estar lá disposto a escutar já faz toda a diferença. E é igual você falou, Eu trabalho. seja um professor, seja um advogado, seja um profissional para fazer esse planejamento, você precisa gostar da pessoa, né? Você até falou isso na hora que você escolheu o exame. E é muito isso também, do outro lado, né? Do nosso lado como profissionais. Exatamente, eu acho que vale a pena, assim, conversar com os clientes. E, assim, até para além do profissional, né? Eu acho que o outro sempre tem algo a nos ensinar. Sim. Então, eu acho que vai gastar tempo com pessoas, pelo menos para mim, isso é um valor mesmo, assim, também, sabe? Eu aprendi muito com os meus clientes, assim, muito, muito, muito mesmo, assim. Eu venho, e aí eu acho que também isso vem muito da nossa formação profissional, né? Pelo menos como assistente social. Eu trabalhei na defensoria, no INSS eu atendia um pouco menos, né? Mas na defensoria era gente todo dia, né? Então, assim, a abertura mesmo para outra pessoa. Então, e assim, eu já tive clientes tops, riquíssimos, aquela coisa que você fala, ai meu Deus, né? E clientes mais simples, mas os conhecimentos, a troca, a conversa vai fluindo. E eu acho que isso vale a pena. Porque ele também precisa, tipo assim, quem é essa pessoa? Que eu vou confiar meu dinheiro, né? Que eu vou pagar para ela. Mas assim, que vai cuidar disso para mim. Então também é uma oportunidade do teu cliente te conhecer. Quem é essa pessoa que vai cuidar disso para mim? Porque ele vai te dar os documentos dele, né? Em alguns casos eu ainda trabalho com procuração, quando eu preciso fazer ir ao INSS, alguma coisa assim. Então ele vai me dar uma procuração. Então, tipo assim, confia em mim e eu acho é sério isso. É um relacionamento sério aí que você tem com o seu cliente. Exatamente, exatamente. Ai, Gabi, muito obrigada. Que legal a sua história, foi muito inspiradora. A galera também amou, eu tava só vendo aqui, que maravilhosa, amei, muito inspiradora. Parabéns, Gabi. Então, Gabi, quero agradecer você por ter tirado aí uma horinha do seu dia para vir contar pra gente sobre a sua jornada, que está sendo uma jornada, assim, de muito sucesso já, né? Em tão pouco tempo você já está conseguindo alçar voos super altos, certeza que é só o começo, que você ainda vai crescer muito mais, vai ajudar muito mais pessoas. Então, muito obrigada pelo seu momento aqui para compartilhar com a gente. E é isso, ó. Quem tá assistindo a gente, ó, depois à noite vai ter uma live às 8 horas e vai ter material complementar, tá? E lembrando também do desafio, né? Que a Gabi falou que botou até o pai dela para assistir, né? Que foi a nossa semana, que vai acontecer semana que vem, dia 12, 13, 14, 17. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve lá no link da bio, tá? E ó, só mais um pedido. Depois essa live vai ficar salva lá no meu perfil. E é para você ir lá e deixar um comentário, contar se você gostou, o que, que a Gabi falou que mais te inspirou. Porque depois a gente vai estar lendo tudo, né, Gabi? Obrigada, viu, Jéssica? Estou muito, muito, muito feliz. Foi muito bom. Então tá, gente. Um beijão para vocês e vejo vocês 8 e 5 da noite para nossa live sobre como 5 sacadas para atrair clientes todos os dias. Beijo, gente. Boa Tudo, não percam. Tchau. tarde.